O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por nós que estamos aqui nessa igreja, não é? E também você que nos acompanha de casa, pelo Instagram, pelo YouTube. Louvado seja Deus por isso, né? Estava refletindo, né? Sempre foi difícil para mim, né? Mas parece que agora está mais. É uma ousadia falar de Deus. Não sei se todo mundo que fala em nome de Deus pensa isso, né? Uma ousadia, uma responsabilidade, né, maravilhosa. Falar em nome de Deus. Né? Eu lembro quando eu fui ordenado diácono, nas minhas primeiras homilias, eu ficava olhando assim aquelas pessoas, todas elas concentradas, olhando para mim, falei, socorro, me fazia tremer, né? E eu fui rezar aquilo, e Deus me deu uma imagem, né, de como se fossem peixinhos mesmo, esperando ali com a boca aberta, vinham, né, do fundo das águas para a superfície, e abriam a boca, esperando o alimento. Né? E aí eu teria que dar aquele alimento para aqueles peixinhos que eram as pessoas. Eu socorro, Senhor, misericórdia, né? Mas como Josué, força, coragem, né? O Senhor está conosco. Então me resta, vocês cantaram um salmo muito bonitinho, né? Mas assim, tem coisas que eu sou lento para assimilar. Eu estou no salmo de domingo passado ainda. Completar em mim a obra começada, né? O finalzinho do refrão. Vossa bondade é para sempre, né? Completar em mim a obra começada. Ele começou, mas tem muito mais para Ele realizar em nós, né? Então já que é assim, vamos. Na primeira leitura, a gente vê a experiência do profeta com Deus. Né? O profeta é um homem de Deus, que faz a sua experiência pessoal com Deus, e depois que ele vai para a missão. Né? Então antes eu me alimento de Deus, para depois ir para a missão. E ele exclama, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fabuloso isso, né? O toque do amor de Deus na vida dos seus escolhidos. E o profeta, se a gente for ler toda a primeira leitura, eu não vou falar aqui por dois motivos: para eu ser breve, né? E também para que você faça o seu caminho. Então, um pai, ele tem hora que ele precisa pegar na mão do filho, vamos. E tem hora que ele só dá um empurrão assim, vai. Né? Então, você com a palavra de Deus.
Então, o profeta expressa na primeira leitura de hoje o peso que ele sente em sua vida do chamado divino. Nossa, eu e o Senhor tão grande. Além disso, as dificuldades durante o exercício do seu ministério profético, né? E ele quer rebelar-se com Deus, ou pelo menos virar as costas, né? Esse negócio é muito difícil. Está todo mundo me perseguindo, me blasfemando, né? Mas ele não consegue abandonar. Por quê? Porque arde no seu coração o fogo do amor divino em seu peito. Né? Me lembro uma canção, de um CD da Toca de Assis. Né? Quão suaves são seus tabernáculos, Senhor. Quem compôs essa canção, né? Ele teve uma experiência profunda com Jesus sacramentado. De fato, não é só uma frase para ser dita aí da boca para fora. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Quem compôs essa canção, né? Quão suaves são seus tabernáculos, Senhor. Né? O tabernáculo ou o sacrário, onde estão depositadas as espécies eucarísticas. Então, o profeta experimenta esse fogo do amor divino, né? Inclusive nas perseguições. Nós tivemos experiências profundas com Deus durante a festa de Santo Inácio, que encerramos há pouco, né? Mas essas experiências não podem ficar guardadas no nosso coração. Elas precisam se tornar vida, né? É preciso viver tudo aquilo que nós experimentamos. E eu me recordei de Santo Agostinho, na frase de Santo Agostinho, que nós escutamos na festa, né? Diante dessa experiência do profeta. A verdade tem pouquíssimos amigos. A verdade tem pouquíssimos amigos. Então o profeta agrada a Deus e desagrada a muita gente, né, por causa disso. Mas ele pensa em desistir, mas não para, porque o fogo do amor divino é maior na sua vida. No evangelho de hoje, nós percebemos um trecho muito forte, né, que para mim, pregar esse trecho é uma responsabilidade maior ainda, né, porque nós percebemos um Jesus que não é açucarado, um Jesus real, que não obriga ninguém. Se quiseres, ele fala, né? Então, Jesus está catequizando os seus discípulos, como um pai e uma mãe devem fazer com seus filhos. Jesus começa a mostrar aos seus discípulos, diz o início do evangelho de hoje, que ele, Jesus, deveria ir para onde? Para Jerusalém. E lá, diante de líderes religiosos, ele ia sofrer, e sofrer muito. Jesus sofreu. E ele continua, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É exatamente a continuação do evangelho do domingo passado. É importante fazer esse link do evangelho de domingo atual com o evangelho do domingo passado. Então, nós vimos lá a experiência de Pedro, que acertadamente, de forma inspirada, Senhor, né? Ele reconhece a identidade de Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, continuando, Jesus agora vai mostrar que tipo de Messias ele é. Não é aquele Messias triunfal, mas aquele Messias que se assemelha àquilo que o profeta Isaías ensina, ao servo sofredor, que nós escutamos lá na Semana Santa. O servo sofredor, né? Nada de um Messias triunfal, porque o reino dele não é daqui. Lembra de Jesus lá diante de Pilatos, né? O meu reino não é daqui, não é desse mundo. Se fosse, seria diferente. Então, Pedro, diante dessa fala de Jesus, sofrimento, morte, depois que irá ressuscitar, Pedro toma Jesus à parte e repreende Jesus. Olha só a ousadia de Pedro. Como assim? Repreender Jesus? Então, como eu aprendo com as experiências de São Pedro, né? O quando ele acerta e quando ele erra. A gente escutou há pouco também, não é? Jesus lá, venha Pedro para mim, e Pedro vai caminhando sobre as águas, de repente ele começa a afundar, e a oração de Pedro, Senhor, salva-me. Muitas vezes, né? É a única oração que eu consigo fazer. Salva-me. Salva-me de mim mesmo, inclusive. Pedro repreende Jesus dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Pedro erra dessa vez, né? Diferente de domingo passado, que ele inspiradamente acerta, né?
Ok. Então Pedro, ele tinha uma concepção humana do messianismo. Não só Pedro, né? Mas a maioria das pessoas daquela época, os outros discípulos e assim por diante. Então, sofrimento, um Messias que sofre, a visão de Pedro não era ainda, né, a correta. Então, nós temos uma visão errada do sofrimento, né? Porque ainda não temos uma fé robusta, uma fé madura. Falta para nós, no momento da dor, essa visão sobrenatural. E quantos até perguntam, mas por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu sofrer? Né? Olha, eu não tenho respostas prontas, porque eu também estou nesse processo, né, de compreender, olhar o sofrimento com um significado cristão. Né? Mas a pergunta certa não é por que sofrer, até porque todos nós iremos sofrer. Todos nós sofremos, pouco ou muito, todos nós sofremos. Mas a oração diante do sofrimento deve ser: Senhor, me ensine a sofrer, me ensine a passar por essa dor. Como? Amando. A dor me precisa fazer crescer no amor. A dor precisa me fazer a vencer o egoístinha que existe dentro de mim, que quer tudo para si. E me sacrificar por amor a Deus e por amor às pessoas. Né? Eu estou empolgado com Santo Agostinho. Né? No início do meu curso de filosofia, eu li as Confissões. E lendo isso aqui, eu me lembrei de muita coisa. Né? Então, Santo Agostinho ensina: o Deus que te criou... o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Ao nos criar, Ele não quis precisar de mim e de você. Agora, para nos salvar, Ele quer precisar de mim e de você. Não que Ele precise, mas Ele quer precisar. Por isso, eu preciso abraçar a dor, abraçar a cruz, como Ele abraçou. Então, muitas pessoas, numa fé rasa, querem, né, acham que ser de Deus é ter uma vida serena, tranquila, não é? E aí, quando o padre fala algo mais exigente, não entende. Eu compreendo você, porque eu também passei por isso, não te julgo, mas seja mais profundo. O Deus que me criou sem eu mesmo, quer me salvar comigo, com a minha participação, a minha parcela nisso. Ensina Santo Agostinho. Ou seja, não devemos fugir da cruz. Olha para a sua vida. O que você está vivendo hoje de sofrimento? Né? Responda para você mesmo. Uma cruz que você está carregando, uma dor que você está vivendo aí. O que você vai fazer com ela? Você vai aproveitar essa oportunidade para você vencer o egoísta que existe dentro de você, o individualista, e amar, ou você vai ceder a isso? Vai se revoltar? A revolta é própria de Satanás, né? Só que olha só, Satanás, ele não abraçou a cruz, né? Ele fugiu da cruz. Quem foge da cruz é quem? É o diabo. E nós somos filhos de Deus, não podemos fugir da cruz, porque Jesus não fugiu, né? Então, essa cruz, ela precisa ser vivida, inclusive onde? No matrimônio, né? Então, sustentar a sua escolha, sustentar o seu matrimônio, sustentar a sua opção. Infelizmente, hoje nós somos homens maduros, não, imaturos, e também mulheres imaturas. Nós, homens, nós não fomos educados, né, na nossa casa para assumir responsabilidade, para ser aquele que protege, aquele que sacrifica, aquele que protege, aquele que realmente está ali cuidando, zelando, né, para que a família cresça. Você, pai, você, homem casado, você precisa ser o primeiro a querer ser de Deus, porque você está à frente. Quando você abraça a missão de ser pai, você entende que você precisa ser de Deus e levar sua família para Deus, você indo, é questão de tempo, a sua família inteira vai também. Você, mulher, minha irmã, que abraçou o matrimônio, você foi educada, não é? Nesse processo de feminismo, infelizmente, acontecendo. Casa, se não der certo, eu largo e arrumo outro. Mas você entender que a sua resignação vai salvar o seu esposo, vai salvar os seus filhos. Só que quando a gente é egoísta, a gente não quer sacrificar pelo outro, né? E a gente não cresce na maturidade.
Então, abraçar a sua escolha. Eu preciso ser homem e honrar a minha escolha de ser padre. Né? Você que está aqui hoje, meu irmão na fé, meu grande irmão, honrar a sua escolha e ser um homem na sua casa, ser um marido, ser um pai de verdade. Não se eximir, né? Não ser um covarde. Você, mulher, honrar a sua escolha, diante de tantas outras escolhas, você escolheu o seu marido, com todas as virtudes que ele tem e com todos os defeitos. Então é ele, abraçando essa missão, que você vai alcançar o céu. Por isso que para casar tem que ter maturidade. Eu lembro uma vez, entrevista matrimonial, não foi aqui, né? Um casal muito jovem, mas muito jovenzinho, né? Não lembro a idade lá, mas precisava da autorização do pai e da mãe para casar, do bispo, né? Queria casar, queria casar. Falei, olha, eu faço o casamento de vocês, mas não agora. Vai estudar primeiro, vai trabalhar. Onde vocês vão morar? Como é que vai ser? Vai morar com sogro, com sogra a vida inteira? Ficou grilado comigo, nunca mais voltou na igreja, foi na paróquia vizinha e lá o padre fez o casamento. Aí eu pergunto, né, quem ama é aquele que cede quando o filho está querendo coisa errada ou aquele que fica firme? Então, pai, não seja mole, não é tudo que você precisa ceder. Mãe, não seja mole, não é tudo que você vai ter que ceder. Sustentar a opção matrimonial de vocês, né? Então, como é belo, né? Um esposo demonstrando amor pela esposa na frente dos seus filhos, na frente das suas filhas. É maravilhoso isso. Os filhos vendo aquela cena de um pai educado, né? Que cuida da esposa, eles irão aprender como se trata uma mulher. Medida protetiva, né? Prisão para feminicídio, isso aí é a ponta do iceberg, que começa lá atrás. Né? E as moças, as filhas, vendo o pai tratando com respeito a mãe, essas moças aprenderão a escolher homens lá na frente para se casar, e não moleques. Então, você, meu irmão, que abraçou o matrimônio, como que você trata a sua esposa? Você troca ela por uma rodinha de amigos para beber cerveja? Toda sexta-feira? Você, minha irmã, que abraçou o matrimônio, está aqui hoje. Como você trata o seu marido na frente dos seus filhos? Você tira a autoridade do pai? Você fala, né, para o seu filho que seu pai está certo, e depois você conversa com ele, longe dos filhos. Sofrer por amor. Continua Jesus, né? Ele volta para Pedro e fala a coisa mais forte que poderia ter dito. Vai para longe, Satanás, né? Tu és para mim uma pedra de tropeço, não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Gente, quem é mais perto de Jesus, leva mais bordoada. Pedro, o príncipe dos apóstolos, escutou isso que nenhum outro escutou. Vai para longe, Satanás. Então, Pedro, de rocha, passa a ser pedra de tropeço. Olha só. É assim a nossa inconstância, não é? Então, Jesus diz aos discípulos, continuando, se alguém me quer seguir, não é? Você que quer ser religiosa, está acompanhando a gente aqui na igreja, nas redes sociais, não é? Você que quer ser padre, se alguém me quer seguir, ninguém é obrigado, depois lá na frente ficar fazendo besteira, né? Mas se alguém me quer seguir, faça o quê? Primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, me siga. Ou seja, a igreja não faz propaganda enganosa. Você quer ser padre? Você quer casar? Você quer ser religiosa? Então você está preparado para isso aqui? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, seguir Jesus? No início é dito para nós, está lá. Só que a gente vira as costas para isso, né? Então, pois quem quiser salvar a sua vida, continua Jesus, essas palavras, elas são fortes e falam por si. Não corra os olhos, mas deixa cair no coração, como Nossa Senhora. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai
encontrá-la. De fato, continua Jesus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Essa vida aqui, gente, em última instância, é a vida eterna, não é? Então, nós não podemos perder de vista a vida eterna. Querem falar para nós que isso não é um valor. As coisas sobrenaturais, deixa para lá, porque a gente não consegue falar delas. Vamos tratar daquilo que é daqui apenas. Não! Né? A vida eterna precisa ser um valor para mim. Se ela não é, realmente a fé cristã perde todo o seu sentido. Ou dá um outro sentido para a fé cristã. Né? É só autoajuda, é só ONG. Não. Aqui não é ONG, aqui não é autoajuda. Aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, para se renunciar, para abraçar a cruz e seguir o Senhor, que foi para onde? Seguir Jesus, não é? Então é Ele que vai à frente, o discípulo vai atrás, eu não posso passar à frente. E Jesus foi para onde? Ele foi para a cruz. Seguir Jesus para onde? Para a cruz. Claro, para depois ressuscitar, mas antes, para a cruz. Então, a vida eterna precisa ser um valor para mim, senão perde o sentido. É isso que estão fazendo conosco hoje. Tirar, né, dos nossos olhos a vida eterna. Se não existe vida eterna, então realmente, né, vamos viver tudo aqui. Mas não é assim. Eu preciso, portanto, carregar a cruz com amor. É preciso enfrentar a dor por amor a Deus. Né? Cada pena, tem um grande místico, né, Tanqueray, ele escreveu um livro muito famoso, ele diz, cada pena suportada com paciência, por amor a Jesus, nos faz amar mais a Deus e nos aproxima mais dele. Né? Cada pena suportada com paciência, por amor a Jesus, nos faz amar mais a Deus e nos aproxima dele, ensina Tanqueray. Continua Jesus. O que poderá alguém dar em troca pela sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória com seu Pai. A gente não pensa que vai ter o juízo, nós estaremos no tribunal divino, né? Ele estará com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, não justifique os seus erros nos erros dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, do padre, seja de quem for, que ele vai julgar a minha conduta. Misericórdia, Senhor. Eu preciso me educar, me corrigir, curvar o meu egocentrismo para que a minha conduta seja mais nobre. Né? O que eu faço aqui, né? E ninguém vê, mas só Deus vê. Misericórdia. Corrija, Senhor, a minha conduta. Recordando algumas coisinhas que a gente viveu lá na festa de Santo Inácio desse ano, a novena, não é? Então, alguém poderia dizer, isso é muito radical. Eu falei, é mesmo. Eu lembro aqui o discurso do Pão da Vida, João capítulo 6, nós já refletimos isso no Ministério Eucarístico, né? O discurso do Pão da Vida, onde Jesus fala da Eucaristia. Depois que Jesus falou, muitas pessoas quiseram abandonar a fé e ir embora. Depois, Jesus fala para o grupo dos 12, e vocês querem ir embora também? Pode ir. Pedro responde, a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos nós? Então, o Evangelho, ele é radical mesmo. O que é ser radical? É ter raiz. Precisamos ser radicais na nossa opção por Jesus. Esse negócio de mais ou menos, né, não serve para Deus. Quem não quer ser radical, não pode falar que vive o Evangelho, porque o Evangelho é radical. Talvez um evangelho pregado para nós, né, pela mídia, inclusive uma mídia católica chula, né, não é radical, mas é um falso evangelho. O evangelho autêntico, ele é radical. Pregado pela tradição da igreja, legítima, é radical. Então, preciso viver o que eu experimentei na festa de Santo Inácio. Nós escutamos isso na festa. Jesus disse que a verdade liberta. Ele não disse que a verdade é gostosa de ouvir. O evangelho é radical. Viver o evangelho implica em perder para ganhar, em morrer para viver. Existe algo mais radical do que isso? Jesus é radical. Ninguém foi mais radical do que Jesus. Ele deu a vida por um monte de gente que não presta. Foi isso que ele fez. Existe algo mais radical do que isso?
Ele deu a vida por mim e por você, que somos o quê? Imerecedores de tudo isso. Ele deu a vida, inclusive, pelo deformador protestante. Né? Eu amei essa expressão que a gente escutou na festa. Pelo deformador protestante Lutero. Eu estava comentando lá em casa, eu moro com outros 3 padres, né? E num setor aqui de Goiânia, né? Não precisa falar, na mesma quadra tem uma igreja católica e uma igreja protestante, que o muro divide. Fico imaginando Deus lá do céu olhando aquele negócio, tá? Os filhos dele divididos desse jeito. Mas também eu fico imaginando Lutero, né? Lá no inferno, sei lá onde, né? Pensando, o que eu fiz? A besteira que eu fiz. Precisamos ser radicais. Quantas páginas conservadoras estão sendo bloqueadas nas redes sociais? Mas quando alguém faz uma besteira, é aplaudido. Olha a inversão de valores que nós estamos. O politicamente correto é que faz sucesso, mas não. E isso me preocupa, por quê? Porque nós estamos tratando com o sagrado, né? Nós estamos cuidando de almas, pessoas humanas que são sagradas, nós estamos cuidando do altar, aqui, né? Das coisas sagradas, das alfaias, né? De Jesus Eucarístico, dos vasos sagrados, nós estamos cuidando do sagrado, mas vivendo como pagãos. E isso é sério, nós seremos cobrados, né? Não podemos viver como pagãos, né? Não posso querer tornar o evangelho light, né? Não pode ser assim. Eu preciso ser radical, né? Não me fechar em mim mesmo, me preocupando com os meus interesses egoístas apenas, né? Mas sermos homens ou mulheres maduros e não infantilizados, maduros e livres para amar de verdade. Nós, católicos, apostólicos, romanos, somos a igreja da cruz. Sim, a igreja da cruz e do sofrimento, com vistas à ressurreição, à vitória da ressurreição. Não somos a igreja dos prazeres. Se prazer fosse felicidade, felizes seriam os que se embriagam e frequentam lugares imodestos. Com o coronavírus ou sem ele, lutemos pela nossa santificação. Com saúde ou não, eu preciso ser de Deus. A imitação dos santos, o que os santos viveram diante de uma enfermidade, a imitação deles, aceitemos todos os sofrimentos que a divina providência permitir que se chegue até nós. Aceitemos todas as repulsas, como o profeta na primeira leitura, todas as repulsas, todas as incompreensões, todas as humilhações que a prática das virtudes me imporá a mim. Por quê? Porque o céu nos espera. O céu espera a todos nós. O céu espera a sua família. Lá seremos vitoriosos e descansaremos em paz. Aqui não se descansa, lá se descansa. Aqui se luta e no céu é que nós iremos descansar. Aqui sejamos soldados, né? Porque estamos em luta, em combate.